Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Debate Nutrição Saudável. Já estamos novamente com o canal oficial de Rota no ar. Queridos, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho no nosso curso introdutório às doutrinas, sobre fé. O que é a fé e para que ela serve? Quando nós falamos sobre Deus, quando nós analisamos as bases da crença cristã, nós nos deparamos, com aquilo que é central no cristianismo. O que é central no cristianismo? A nossa crença que Jesus é Deus, que Ele veio à Terra, viveu como um de nós, sofreu, expiou, morreu e ressuscitou. Este é o ponto basilar da nossa fé. Se tem um ponto entre todos esses, é a ressurreição do nosso Senhor. Mas isso é a fé do cristianismo. Mas o que é a fé na visão popular corriqueira? Eu vou tomar como base, embora aqui eu não esteja falando ainda do cristianismo, mas eu vou tomar como base uma passagem de Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, o que o escritor aos Hebreus, que acredito ser o apóstolo Paulo, mas ainda não tenho uma concordância sobre isso, define a fé da seguinte maneira: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé. Mas aqui a gente tem que saber diferenciar três coisas. Primeiro, fé. Segundo, fé em Cristo. E terceiro, fideísmo, certo? Fé em Cristo e fideísmo são três coisas que estão baseadas na mesma, porém são coisas que conotam coisas distintas. Então vamos lá, o que é a fé? Fé é aquilo que tu não vê, ponto. É o que tu acredita ser verdadeiro, mas tu não vê. É o que diz o texto de Hebreus 11:1. O que é fé em Cristo? É tu acreditar que um homem veio à Terra, um homem que é Deus, e pagou por todos nós. Tu nunca viu Cristo, mas com base na resposta divina e com base na história, você tem fé em Cristo, certo? O que é o
fideísmo. Já falamos da fé em Cristo, agora fideísmo. O fideísmo é mais complicado, porque o fideísmo é tu acreditar em alguma coisa que tu não vê, mas uma coisa que não tem prova nenhuma que não quer, mas que possa ser ou possa vir a ser verdadeiro. Isso é fideísmo. É tu acreditar em algo que tu não tem nenhuma evidência, nem espiritual, nem material, nem física, que possa ser verdadeiro. Por exemplo, tem muitas pessoas que acreditam que existe um Deus que não é o diabo da macumba. Não olhando ninguém aqui, mas não tem nenhuma prova que existe um Deus que não é o diabo da macumba. Não tem essa prova que a macumba tem um Deus à parte, ou que o Deus cristão é o mesmo Deus deles, porque dizem isso, né? Que o Deus cristão é o mesmo Deus deles. Não é, eles não têm como provar isso. Então isso é fideísmo. Agora, o que então eliminaremos aqui na nossa conversa o fideísmo. O fideísmo é uma coisa, é algo muito perigoso. Por quê? Porque você não tem base racional daquilo. Mas fé não se alimenta sobre coisas racionais, concordo? Mas a fé não é uma loucura, né? Inclusive tem a loucura da pregação. A fé, ela pode parecer loucura para os homens mundanos. Ela pode parecer loucura, mas de fato ela não é. Porque até o diabo tem fé. A Bíblia diz que até o diabo e os demônios quem e temem com R, temem, querem e temem. Ou seja, a fé é uma coisa que não pode se comprovar pela ciência, mas que é verdadeira. Agora, então, quando nós vamos passar em Cristo, nós pegamos esse texto de Hebreus 11:1 que eu acabei de ler. Ora, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que não se veem. E aí, baseado nesse texto, tem um texto de Mosias que faz parte do discurso do rei Benjamim, quando este falou aos nefitas, que ele disse o seguinte, Mosias 3:12, diz assim: mas ai daquele que sabe que se rebela contra Deus, porque a nenhum desses será concedida salvação, a não ser pelo arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, você só dá uma pausa aí que fala uma coisa. Você se lembra que lá na Epístola aos Romanos, Epístola Paulina aos Romanos,
nós falamos que os homens são indesculpáveis porque se eles não tiverem, ainda que não tiverem a revelação especial de Cristo, eles têm a revelação natural, que Deus se revela pela natureza. Pois é isso aqui. Os homens são indesculpáveis porque todas as coisas testificam que existe um Deus e que este Deus está irado contra seus pecados. A fé produz isso. O que é fé? A fé é algo que promete, que prova que Deus existe. Será que nós estudaríamos e aprenderíamos se não acreditássemos que poderíamos adquirir sabedoria e conhecimento? Você estudaria se você soubesse que seria um esforço inútil, que nenhum conhecimento ia penetrar no seu cérebro? Acredito que não, né? Será que trabalharíamos todos os dias se não tivéssemos a esperança que poderíamos alcançar algo? Também não. Será que um lavrador plantaria se não esperasse fazer a colheita? Todos os dias nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos aperfeiçoamos porque esperamos alcançar aquilo o que almejamos. Uma vez que não pudéssemos ver o resultado final, isso é a fé. Então, no caso, quando falamos do ministério ou do estudo de Deus, nós estamos plantando cada obra que fazemos. Nós temos a promessa que teremos uma esperança no céu, uma recompensa, mas nós não sabemos o que é essa recompensa. Então, isso é a fé. E muitas histórias já foram contadas de grandes coisas que foram conseguidas ou adquiridas por meio da fé. Por exemplo, se a gente pegar Hebreus capítulo 11, lá no chamado na teologia da galeria dos heróis da fé, nós veremos algo muito importante. Nós vemos aqui vários exemplos do que a fé realizou. Por exemplo, pela fé Noé construiu uma arca e salvou sua família do dilúvio. Pela fé Moisés separou as águas do Mar Vermelho e seu povo foi salvo dos egípcios. Pela fé Elias invocou fogo do céu e os exércitos de Jezabel foram engolidos. Pela fé Nefe pediu que houvesse fome e depois disso
o Senhor o atendeu. E depois pediu que a fome terminasse, e assim foi feito. Então, o poder da fé é algo muito importante. E ao estudarmos cuidadosamente o que é a fé e como nós podemos adquiri-las, ao estudarmos cuidadosamente as Escrituras, sobretudo a Bíblia Sagrada, podemos aprender que a fé é uma força vital em uma crença sobre a verdade existentes, as verdades espirituais, almáticas, sobrenaturais. Por quê? Porque a fé nos motiva a fazer o bem. E por que devemos ter fé? Você pode perguntar. Em quem devemos? Por quê? E em quem devemos ter fé? E a pergunta que eu gostaria de deixar aqui hoje é: quais são as coisas que vocês fazem sem pensar, sem que possam ver ou atingir o resultado final? De que modo a fé nos motiva a agir nos dias atuais? Pensem nessa pergunta. Agora vamos para um outro quesito. Nós falamos da fé como sentido racional, como sentido irracional, como sentido espiritual, mas agora, de modo geral, nós agora falaremos por que devemos ter fé em Cristo, especificamente. Lembre-se que eu falei que existe fé em fé em Cristo e fideísmo. Pois é, o fideísmo, ele não é algo inteligente, não mesmo. Quando nós precisamos fazer algo, acreditar em algo, é necessário que nós tenhamos uma base muito alicerçada sobre aquilo que nós estamos fazendo. Ter fé no Senhor Jesus Cristo significa ter tamanha confiança nele que, se obedecermos a qualquer coisa que ele nos ordenar, certo? Vivemos, por quê? Porque nós sabemos que isso nunca nos dirá algo para o nosso bem. Se colocarmos a nossa fé em Cristo, nos tornamos de seus discípulos obedientes, e o Pai Celestial perdoará nossos pecados e nos preparará para nosso retorno à sua presença. Na realidade, isso aqui está meio certo que eu acabei de dizer. Eu vou ler a frase novamente. Diz assim:
no livro Princípios do Evangelho, diz assim, se colocava, ler a última frase, se colocarmos nossa fé em Jesus Cristo, tornando-nos seus discípulos obedientes, o Pai Celestial, preste atenção e cuidado, porque uma coisa fora do lugar pode levar a heresia. Cuidado, olha só. Tornando-nos seus discípulos obedientes, o Pai Celestial perdoará nossos pecados e nos preparar para voltarmos à presença dele. Deixa eu dizer uma coisa. Existe uma coisa certa aqui? Sim, mas existe uma coisa errada. Vamos começar pelo erro? Bom, começar pelo certo. Vou dizer o certo, não vou explicar, depois eu digo o erro, explico e depois eu volto para o certo. Qual é o acerto? O acerto é que a fé nos capacita para a obediência. Esse é o acerto. Depois eu explico qual é o erro. Se colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, tornando seus discípulos obedientes, o Pai Celestial perdoará nossos pecados. Perceba, aqui existe um erro, na mesma frase existe um erro e um acerto. Vou ler novamente. Se colocarmos a nossa fé em Cristo, tornando seus discípulos obedientes, o Pai Celestial perdoará nossos pecados. Vamos lá. Primeiro erro. Não é nós que colocamos a nossa fé em Cristo. Não. É Cristo que nos capacita e coloca a fé em nós para que tenhamos fé nele. Não é uma obra de nós, é uma obra de Cristo. Efésios 2:8, 2:9. Vou ler novamente. E aí eu vou explicar isso aqui, e aí eu vou acabar com isso aqui, tá? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 9. Verso 8, perdão. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, aqui o que é o dom de Deus? Aqui temos duas coisas. Primeiro, a graça e depois a fé. O que é dom de Deus? Ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso é uma oração. Segunda oração, isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, o que não vem de vós é dom de Deus. O que não vem de vós é a mesma coisa que o dom de Deus. Então, o que não vem de vós é dom de Deus. É a mesma coisa. O dom de Deus não vem de nós. Mas o que é o dom de Deus que não vem de nós? É a graça, pela graça sois salvos, ou a fé, por meio da fé?
aqui é uma pegadinha teológica. Por quê? Porque se você dizer que não vem de vós a graça, mas vem de vós a fé, você está dizendo que não é pela graça que você recebe fé, ou que você tem fé. Aliás, você está dizendo que que a fé é de você, não é de Deus. Que não é Deus que tenha fé, é tu que constrói a fé para acreditar nele, e isso é heresia pura. Agora, você pode dizer que a fé vem de Deus, mas que a graça vem de você. Você pode dizer assim: ah, pela graça sou salvo por meio da fé. A fé não é minha. Ou melhor, a fé é de Deus, mas a graça é minha. É eu que produzo graça por meio das obras. Também está errado. Qual é o contexto? A leitura correta, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Graça e salvação, salvação e fé estão no mesmo pacote. Então, o apóstolo está dizendo isso, quando ele diz isso não vem de vós, ele está incluindo tudo o que ele disse antes no mesmo pacote. Ele está incluindo a graça e a fé no mesmo pacote. E aí ele diz: e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Aquilo que não vem de nós. E o que é o dom de Deus que não vem de vós? A graça e a fé. Então, este versículo apresenta muito bem contraria muito bem essa pseudo-doutrina que eu acabei de ler no manual. Se tornarmos discípulos obedientes do Pai Celestial pelos nossos pecados. Não! Literalmente, 100% não! Não é porque nós nos tornamos obedientes que Deus perdoa nossos pecados. Não! É porque Deus enviou o seu Filho e é obra dele. É obra de Deus, não é obra nossa. Romanos capítulo 8. E aí eu termino. Lembre-se do que acabamos de ler em Efésios 2, não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 8 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou também a esses justificou, os que justificou, a esses também glorificou. A fé, a salvação, desculpa, a fé, a predestinação, o chamado, a salvação e a justificação vem de Deus. É isso que diz o versículo. Tanto Efésios 2:8 quanto Romanos 8:29 e 30. É dom de Deus, certo? A fé é dom de Deus. Agora, vejamos o que ele diz. Então, o perdão é de Deus. O apóstolo Pedro pregou que debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual deveremos ser
salvos. Isso está lá em Atos 4:12. Só antes disso, deixa eu dizer uma coisa. O contexto aqui de Romanos 8 que acabamos de ler é um texto que mostra, é um contexto que mostra salvação, que mostra justificação, a predestinação, que faz um gatilho, um ligamento com Efésios 2:8-9 para dizer que é de Deus. Isto é de Deus, porque Romanos 8:14 diz, porque todos quantos são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito que traz a nós, e a fé que é o Espírito que traz a salvação, e a fé é gerada após a salvação que Deus colocou em nós. Isso, salvação e se a fé é gerada depois da salvação, isso é um tema para depois, porque assim, para te ter salvação, você também precisa ter fé. Mas para você ter fé, você também precisa ser salvo. Então é um tema para discutirmos depois, certo? Mas o apóstolo Pedro, lá em Atos 4:12, e aí eu vou encerrar com isso aqui, para deixarmos para a outra mensagem, outra aula, perdão, Atos capítulo 4, verso de número 12. Diz o seguinte, então, amados, aqui Pedro e João estão sendo levados ao Sinédrio, e o texto diz assim, Atos 4:12, eles estão dando a esperança da sua fé para o Sinédrio, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João estavam acusando Pedro e João de blasfema, e Pedro testifica a salvação por causa de Cristo, e ao testificar dessa salvação, Pedro diz o seguinte, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vou ler só mais uma vez. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que o texto está nos ensinando? Que a fé em Cristo é não é que a fé em si capacita-nos, mas a fé é o instrumento que Deus capacita para que nós tenhamos e, portanto, sejamos salvos. A fé
não em si mesma, mas ela é um instrumento de Deus para agir para a nossa salvação. É Deus que age, não é a fé, não é nós, não é a graça. A salvação é pela graça, não é por meio da graça, mas o autor não é a graça, é Deus, certo? E a mesma coisa, então eu termino dizendo o texto, o que Pedro diz, em nenhum outro nome há salvação pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Que Deus abençoe e voltamos na aula que vem. Amém.